Bem-vindos a mais uma aula do Beit Chabad da Vila Mariana. Hoje gostaria de compartilhar com vocês uma pequena história que ocorreu comigo. Um fato que ocorreu alguns anos atrás e que desse fato podemos aprender uma lição muito importante. Anos atrás eu precisei comprar um computador. O meu outro computador não estava funcionando e comprei um notebook, um laptop. Muito bem, o computador chegou em casa, eu encomendei e fui fazer as configurações que eles pedem na hora que a gente começa a usar o novo computador. E o que aconteceu? Eu percebi que o computador não estava conectando na rede de Wi-Fi. Não vou me lembrar agora de todos os detalhes, mas tentei de uma maneira, de outra maneira, tentei mudar alguma coisa. Ele conectava às vezes por uns instantes e parava de conectar. Eu falei, tem alguma coisa errada com o computador novinho em folha. E eu entrei em contato com a loja, né, que me fez a venda. E eles falaram, olha, se você quiser, você ainda está no prazo, você pode enviar de volta, a gente vai analisar e etc, etc. E aí, para encurtar uma longa história, o computador poderia voltar para mim depois de, sei lá, um mês, não sei. Falei, então para que eu preciso do computador para o meu trabalho e não posso ficar esperando todo esse tempo. Eu fui procurar uma assistência técnica e justamente encontrei uma assistência técnica pertinho do Beit Chabad da Vila Mariana. Muito bem, falei, vou até lá, vou levar para eles e vamos ver o que sai. Computador de uma marca boa, computador normal, nada demais, mas estranhei, né, que já vem de fábrica com algum erro, será que tem algum problema? De qualquer maneira, eu cheguei lá na assistência técnica e o rapaz veio me atender no balcão e eu falei para ele, olha, não está conectando com a internet, com o Wi-Fi. Ele deu uma olhada assim por cima e falou, olha, pode ser que isso daqui é um problema de placa, e me deu toda uma explicação lá e, obviamente, sendo dessa maneira, eles ia demorar um pouco mais e iam ter que ver a placa. No dia seguinte, ou 2 dias depois, eu acho que foi no dia seguinte, eles me ligam e falam, teu computador está pronto. Falei, já está pronto? Ótimo. Puxa. Eu fui até lá e conversei com o rapaz e ele falou, olha, já está ótimo. Eu falei, o que tinha de errado nele que não estava funcionando? Ele falou, vou te falar. Aí ele me explicou o seguinte, que naquele computador, a antena que conecta o computador ao Wi-Fi fica nas bordas da tela do computador, nas bordas do notebook. E lá na fabricação, aquilo lá é fixo naquele lugar, tinha um pininho. Vocês todos devem conhecer esse tipo de pininho, tem vários, às vezes, tomadas de computador ou outras coisas, que tem, sabe, aquele um fiozinho mínimo, assim, um aramezinho pequenininho, um ferrinho, que simplesmente tem que encaixar numa outra peça. Falou, na hora de fabricar, na hora da montagem do computador, aquela antena, ela não encaixou direito. Então ela estava meio encaixada, por isso que às vezes conectava, às vezes não conectava, quer dizer, a maioria do tempo não conectava nada. Precisava apenas dar um apertãozinho. E pronto. Eles fizeram aquele apertãozinho, deram aquele apertãozinho, e o computador voltou a se conectar de maneira normal, de maneira comum, e Baruch Hashem consegui usar para o meu trabalho, para trazer Mashiach mais rápido. Muito bem, uma história interessante, mas o que isso traz para a nossa vida? Sabemos o dito do Baal Shem Tov, do fundador do movimento hassídico, Rabbi Israel Baal Shem Tov, que de tudo que a gente vê e de tudo que a gente escuta, devemos aprender uma lição para o nosso serviço divino. Como servir a Hashem melhor, como fazer as coisas da maneira
de uma maneira mais bela, de uma maneira mais completa, mais bonita. Vou passar por uma pergunta que muita gente faz. E aí a gente vai responder isso através dessa história. Muita gente pergunta por que existem tantos detalhes no cumprimento da Torá e dos seus mandamentos, da Torá e das mitzvot. O tefilim precisa ser dessa maneira. Se uma letrinha está um pouquinho assim, pode ser que já não está mais válido. Agora, se está de outra maneira, está válido. Pode não estar da maneira mais bela, mas está válido. Uma pessoa compra um lulav e um etrog para a festa de Sukkot. Se o etrog, a sidra, está de uma certa maneira, está ótimo. Se ele tem certos probleminhas, talvez não está tão bom. Se ele tem outros problemas, ele não está válido. Não adianta nem fazer a bênção com ele. Não se pode fazer a bênção com ele. E assim por diante, em todas as mitzvot. No kasher, no Shabat, especialmente, muitos e muitos detalhezinhos de Shabat. Isso pode, puxa, mas não posso nem acender a luz, sim, o interruptor dá uma apertadinha. Pessoas perguntam, puxa, Shabat é um dia de descanso, mas eu posso carregar uma mesa dentro da minha casa, não para fora de casa, onde não tem eruv, mas posso pegar uma mesa e levar da sala para o quarto, mas eu não posso riscar um fósforo? Qual o problema? Quais são todos... Por que tantos detalhes? E mesmo dentro dos mandamentos, vários e vários detalhes. Hashem realmente está preocupado com todos esses pontos, com todas essas minúcias? E a resposta é que aqui está o segredo para a coisa funcionar como precisa. E isso vemos dessa história, desse pequeno ocorrido com o meu computador. O computador estava perfeitinho, veio da fábrica, ninguém nunca tinha usado, peças novinhas, tudo no seu lugar. Só que o quê? Havia um pininho, uma agulhinha, que não estava exatamente no lugar onde precisava estar. Até estava do lado, até de vez em quando tocava onde precisava tocar, mas não estava no lugar correto. Precisava de uma apertadinha, precisava de apenas de um apertão e pronto. O computador voltou a se conectar à sua rede. Em outras palavras, aquele detalhezinho, aquela minúcia, aquela coisinha tão pequenininha que parece aos nossos olhos muito insignificante, era a fonte de todo o problema. É por isso que eu não conseguia fazer aquilo que eu queria fazer. Eu não podia mandar um e-mail. Eu não podia entrar num site que eu queria. Por quê? Porque aquele pininho não estava no lugar. Ah, o computador está maravilhoso? Ótimo. Agora vamos pensar de uma outra maneira. Alguém pode ter um computador já usado, já mais tempo em uso, e aquele computador não está a 1000%, como o meu computador anterior. Ele funcionava, mas muito devagar, muito, sabe, a gente tinha que fazer as coisas de uma maneira não muito agradável, tinha que esperar para as coisas acontecerem com ele, pode ser que tinha uma tecla que não funcionava, já nem me lembro mais todos os detalhes. Mas, se eu quisesse mandar um e-mail através dele, por mais que ia demorar um pouco mais, eu ia conseguir. Se eu precisasse visitar um site da internet, eu ia conseguir. Ia demorar mais um pouco, ia ficar um pouco devagar, mas eu ia conseguir, ele funcionava. Ah, mas olha, compara um computador novinho que veio da fábrica e outro que está meio capenga. À primeira vista, uma pessoa poderia falar, puxa, eu prefiro esse daqui que está todo novinho sim, mas você pode preferir ele, mas ele não funciona. Você não se conecta através dele. Não tem o que fazer. Você pode bater a cabeça no computador, dar murros no teclado, ele não vai mandar o teu e-mail. Ele nem vai se conectar com o teu servidor. Enquanto que o outro, com um pouquinho de paciência, você consegue fazer aquilo que você precisa. A mesma coisa com relação às nossas mitzvot, ao nosso cumprimento com a vontade divina. Às vezes parece até estranho uma mezuzá ou um tefilim que foram escritos, só que
as letras não estão da maneira mais bela. Ou já não é uma mezuzá, um tefilim tão novinhos. Mas, quando a gente vai verificar, eles estão bons, eles funcionam. Pode haver uma mezuzá, um tefilim maravilhosos que acabaram de ser escritos, tão lindos, 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 com um escriba, um sofer ultra profissional que fez as letras da maneira mais perfeita do mundo. Só que se tem uma letrinha que está cortada no meio, um parênteses, como no mundo físico, às vezes, se um fio está dividido, está cortado, a corrente elétrica não passa, não adianta, não tem o que fazer, mesmo que o aparelho está 1000% bom. A mesma coisa com uma mezuzá, com o tefilim, ou com qualquer outra mitzvah. Aquele ponto está defeituoso. E através disso a pessoa não consegue cumprir com a mitzvah. Explicando isso de uma maneira como na verdade aconteceu. O problema era a conexão. Eu não tinha como me conectar à rede que eu queria me conectar. Assim como a mitzvah, eu quero me conectar com Hashem, com Todo-Poderoso. Eu quero fazer aquilo que Ele quer. E eu, talvez na minha cabeça, não entenda por que é tão importante a letrinha assim e não assim, ou por que o etrog, ou por que no Shabat a lei é assim e não assim, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Isso é sabedoria divina. Se você é um técnico no mundo físico, você vai entender por que um computador tão bom não funciona por causa de uma agulhinha. E o outro computador velho, com talvez algumas partes até quebradas, continua funcionando. Hashem é aquele que deu para a gente as mitzvot, os mandamentos. Ele entende exatamente como é que ocorre a conexão e quando que a conexão não tem como ocorrer. E ele deu para a gente as instruções. Ele nos instruiu na sua Torá que as coisas devem ser feitas de tal maneira e não devem ser feitas de uma outra maneira. E se foram feitas desta maneira, tá kasher, tá bom. Se foram feitas de outra maneira, não tá bom. A nossa compreensão, o nosso conhecimento não consegue captar todos os detalhes. Com tudo isso, nós entendemos que quando vemos uma lei da Torá, quando abrimos o Shulchan Aruch, o Código de Leis Judaicos, onde lá temos todas as leis que um Yehudi, um judeu, uma judia, precisam cumprir. Leis de Shabat, leis de Kasher, leis de pureza familiar, leis de Tefilin, leis de Mezuzá. Todos os detalhes são extremamente importantes. Ah, mas na minha cabeça aquela outra coisa parece mais importante. A nossa cabeça é limitada. Se a gente quer se conectar, temos que fazer a coisa da maneira como fomos ordenados. Se a gente pensa, Deus nos livre, em mudar algum detalhe, a gente pode estar cortando a conexão. Não, mas é linda, a mezuzá é linda, mas tem um probleminha pequenininho. Ah, isso não é nada. A outra mezuzá tem letras não tão bonitas, mas ela está kasher. Nós somos a geração que vai recepcionar Mashiach. É isso que é o nosso trabalho diário. O Rebbe de Lubavitch anunciou profeticamente que estamos quase lá. Vamos ser cuidadosos com aquilo que Hashem quer de nós. Todos nós podemos dar um passo a mais, podemos melhorar, podemos pegar mais um detalhe, que talvez até hoje não fizemos. O meu kasher pode ser um pouquinho melhor, o meu Shabat pode ser um pouquinho melhor. Tudo dá para melhorar, tudo dá para fazer com mais beleza. Vamos, dessa maneira, acrescentar em Torá e Mitzvot, fazer as coisas de uma maneira mais bela e trazer Mashiach imediatamente agora. Gostaria de lembrar que nessa noite é dia 20 de Reshvan, o aniversário do 5º Rebbe de Lubavitch, o fundador da Yeshiva de Tomchei Tmimim. E que esse shiur, que essa aula, seja em mérito do Refuah Shlema, cura completa para Eliyahu ben Chaya Golda, Mirl Buna bat Rezel Rochel, Meir ben Chaya Mushka, Avraham ben Chaya Rivka, para que os soldados que se feriram tenham cura completa, para que os reféns saiam são e salvos das mãos daqueles que querem fazer o mal, Deus nos livre, que a gente veja Mashiach já imediatamente.
Tudo de bom para todos.